Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje eu vou falar sobre a associação de duas doenças muito frequentes, que é varizes e o lipedema. As varizes ocorrem, quando eu estou falando de mulheres, em torno de 45 a 50% das mulheres vão apresentar varizes durante a sua vida. O lipedema ocorre em 11% das mulheres. Então vocês podem ver que ambas são doenças muito prevalentes, muito frequentes. Como eu estou falando de lipedema, que é uma doença restrita às mulheres, a frequência das varizes nos homens não interessa nesse vídeo aqui, mas para as mulheres, então 45 a 50% vão ter varizes e 11% das mulheres têm lipedema. Agora, quando a gente pega as pacientes que têm lipedema, em torno de 39% delas vão apresentar varizes. E quando eu pego as pacientes com lipedema, 52 a 53% dessas pacientes vão apresentar os famigerados vasinhos, aquelas varizes bem fininhas, aqueles vasinhos dilatados, as telangiectasias. Então, a população que tem lipedema tem uma frequência muito maior de varizes e vasinhos. Por isso, a discussão dessa associação é muito importante. A gente precisa falar do diagnóstico e do tratamento e como que isso tem que ser feito. Por quê? Porque a queixa, os sinais e sintomas do lipedema e das varizes podem se confundir. Então, tanto o lipedema quanto as varizes vão causar inchaço, dor, peso, cansaço, aquela sensação de edema nas pernas, às vezes uma fadiga nas pernas. Todas essas queixas, então, podem acontecer em ambas as doenças. Por isso é muito importante a gente identificar qual sintoma está vindo de qual doença, porque se a gente trata a doença que está dormindo, que não está causando sintoma, muitas vezes a gente causa uma piora desses sintomas após o tratamento. Mas nem tudo é notícia ruim. O que eu posso falar também de notícia boa é que alguns tratamentos da doença venosa, das varizes, também ajudam no lipedema. Então muitas vezes a gente mira num alvo, acaba errando esse alvo e tratando um outro sem querer. Então, e tem uma certa melhora. Veja, no tratamento das varizes, a elastocompressão, o uso da meia elástica é também benéfico para o lipedema. Óbvio, não numa fase crítica inflamatória, mas ele vai ajudar a evitar a progressão da doença, diminuir a sensação de inchaço. Então, às vezes a gente está tratando uma coisa e acerta outra, desde que tenha um benefício para o paciente, está ótimo. Né? Além disso, evitar a obesidade. Evitar a obesidade é bom tanto para o lipedema quanto para as varizes. A obesidade é muito frequente e acontece em ambas as doenças. A obesidade acaba piorando a evolução tanto do lipedema quanto das varizes. O tratamento medicamentoso das varizes tem alguns medicamentos que causam uma melhora discreta, mas causam também no lipedema. Então veja, às vezes o paciente tem as duas doenças, às vezes tem uma doença sintomática e a outra dormindo, sem causar sintomas, mas desde que a gente acerte o tratamento, às vezes errando o diagnóstico, mas acertando o tratamento, vai trazer um benefício para a paciente. Agora vamos falar do que trata antes. Vamos supor que eu tenho o diagnóstico preciso, bem feito, tanto das varizes quanto do lipedema. Qual que se trata antes? Tem vários aspectos que tem que ser considerados. O tratamento cirúrgico das varizes é muito mais fácil de ser liberado por um convênio, então é um procedimento mais linear, vamos dizer assim. A gente sabe que vai pedir o procedimento, ele vai ser realizado e em pouco tempo o paciente já está de volta às atividades, falando de cirurgia de varizes, né? Mas às vezes
vezes as queixas não estão vindo das varizes, estão vindo do lipedema. E esse é um problema bem grande, porque quando a gente faz o tratamento cirúrgico das varizes num paciente com lipedema e numa fase inflamatória crítica do lipedema, muitas vezes há uma piora dramática desses sintomas. Então, o que a gente vê, né? Tem um trabalho na literatura bem interessante que mostra que nessa associação, quando faz a cirurgia das varizes na presença do lipedema, em mais da metade dos casos não há uma melhora do inchaço. Houve um erro de qual era a causa principal do inchaço dessa paciente. Agora, com relação aos sintomas varicogênicos, mesmo na presença do lipedema, pode ter em torno de 20% das pacientes que não vão ter uma melhora desses sintomas. Então, o ideal é, no mínimo, estar fazendo o tratamento clínico do lipedema para sair dessa fase inflamatória, e aí sim pode fazer o tratamento das varizes com êxito muito bom. A probabilidade de êxito muito alta, né? Agora, um outro aspecto interessante, né? O lipedema, ele sempre vai ter que ter o tratamento clínico. Nenhuma paciente com lipedema deve fugir, evitar o tratamento clínico. O tratamento clínico é essencial, mas o padrão ouro é o tratamento cirúrgico, que é a lipoaspiração. E um aspecto bem interessante da lipoaspiração é que, ao se fazer a lipoaspiração, as veias varicosas podem sair também durante o procedimento cirúrgico. Então, você acaba tratando cirurgicamente o lipedema e há uma melhora significativa das varizes também. Mas há uma dificuldade maior numa liberação de convênio ou numa aprovação para que isso seja realizado com o fomento do convênio. Então, é muito importante discutir com o seu médico qual doença tratar antes. Embora, segundo o meu ponto de vista, o lipedema sempre tem que começar antes, pelo menos com um tratamento clínico. Isso é indiscutível. Não vale a pena fazer tratamento estético de varizes, aplicação, laser, o que quer que seja, se não tiver controlado clinicamente o lipedema. Vai ter problema de mancha, vai ter problema de dor, inchaço e um pós-procedimento mais incômodo. O grande problema é quando tem uma doença e a outra não é diagnosticada. Então, por isso que tem que conversar bastante com o seu médico, tem que entender os riscos, benefícios de cada tratamento. E o que eu sempre falo para todo mundo, faça todas as perguntas antes do procedimento, né? Não deixe para fazer depois, não fique com uma dúvida para depois. Tiver alguma dúvida, quer uma segunda opinião antes do procedimento, porque se fizer um procedimento e alguma coisa der errado, depois você não quer uma segunda opinião, depois você vai querer perícia e é outra coisa. Trate as duas doenças, converse com um médico especialista nas duas doenças, que é o cirurgião vascular. Se gosta dos nossos vídeos, clica aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal, clica também ali naquele sininho, que o YouTube não está mandando os vídeos para quem não clica no sininho, e até a próxima!